Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós terminamos no último encontro da leitura da Alma de Todo Apostolado, do Dom Chutar, num item da quarta parte do livro, em que ele defende aqui, então, a formação de elites e da direção espiritual. Né? Então, ele está enfatizando aqui a pedagogia, enfim, da Igreja católica. E ele nos lembra, alguns parágrafos anteriores, né, como que, tanto na Antiguidade, né, quanto, por exemplo, na Renascença, essa pedagogia foi tão importante. Né? Ele cita, por exemplo, Santo Ambrósio e Santo Agostinho, né, que, ao invés de ficar usando, digamos assim, técnicas que ele está chamando de muletas aqui, né, técnicas do mundo pagão para atrair os cristãos, eles não fizeram nada disso, né? Eles simplesmente usaram a velha pedagogia da igreja, que ele vai definir qual que é a pregação pelo exemplo, né? A pregação pelo exemplo de ser católico, né? Ele também cita São Felipe Neri, numa outra fase da história da igreja, na Renascença, que também foi chamado apóstolo de Roma, né? Justamente porque viveu integralmente o catolicismo e, através do seu exemplo, né, ele então deu vida à sua obra. Né? Então ele diz aqui, a pregação pelo exemplo há de ser sempre a alavanca principal, pois só exempla traunt. As conferências, os bons livros, a imprensa cristã e os próprios sermões excelentes, tudo deve gravitar em redor deste programa fundamental. Organizar o apostolado entre o povo pelo exemplo de cristãos fervorosos que fazem reviver a Jesus Cristo, exalando o perfume de suas divinas virtudes. Então, essa foi aqui foi onde nós paramos ontem, né? Os sacerdotes, que absortos por todas as outras funções de seu ministério, cuidam insuficientemente da principal, isto é, a formação das elites para a grande propaganda pelo bom exemplo, podem assim admirar-se que, em França, as 3/4 dos homens, e em muitos outros países uma proporção muito maior ainda, se imobilizam na sua indiferença, vendo apenas na igreja uma instituição respeitável de certa utilidade social, mas não a mola incomparável de toda existência individual. A chave da abóbada das famílias e das nações, e, acima de tudo, a protetora máxima da verdade e da vida eterna. Qual é esta religião capaz de assim iluminar, fortificar e inflamar o coração humano? Exclamam os pagãos, extasiados, diante dos maravilhosos efeitos que conseguiu produzir a liga tácita da ação pelo bom exemplo. A força dessa liga, que existia entre os primeiros cristãos, não provinha certamente da única prática que declina amá-lo,
Ele cita que a expressão declina malo, ele cita do Salmo 36. A abstenção dos atos condenados pelo Decálogo não teria sido capaz de gerar, juntamente com a admiração, um enérgico e poderoso desejo de imitar, não é pergunta, né? É afirmação. É, antes de tudo, ao fac bonum que se prende o exempla traunt. Era de mister todo o brilho das virtudes evangélicas, tais quais o sermão da montanha as tinha proposto ao mundo. Se a igreja, dizia-nos um estadista eminente, mas incrédulo, soubesse gravar mais profundamente nos corações o testamento de seu fundador, amai-vos uns aos outros, torna-se-ia a grande potência indispensável às nações. Não seria o caso de fazer a mesma reflexão a respeito de várias outras virtudes? Com o seu conhecimento profundo das precisões da Igreja, Pio X, muitas vezes, teve vistas de uma justeza raríssimas. O homem du clerge, o amigo do clero, né? O ami du clerge lembra uma interessante conversa do saudoso pontífice com um grupo de cardeais. Qual é hoje, pergunta o Papa, a obra que se vos afigura mais necessária à salvação da sociedade? Veja esse diálogo aqui de São Pio X com os cardeais. Eu já, inclusive, certa vez já compartilhei com vocês esse diálogo no nosso grupo, né? Então o Papa pergunta aos cardeais qual que é a obra, né? Naquela época que os cardeais achavam que era mais necessária a salvação da sociedade. E ele aí vai recebendo as respostas, né? Edificar escolas católicas, responde um deles. Não, diz o Papa, né? Multiplicar as igrejas, continua outro. Ainda não, responde o Papa. Fomentar o recrutamento sacerdotal, diz um terceiro. Não, não, replica Pio X. O que, no momento presente, é mais necessário, e aqui está em negrito, né? É mais necessário, é ter em cada paróquia um grupo de leigos, ao mesmo tempo muito virtuosos, esclarecidos, resolutos e deveras apóstolos. Olha o que o São Pio X então responde. Na época dele, né? O que para ele, na visão dele, né? Era mais necessário naquele momento, né? Não era construir mais igrejas, não era fomentar o recrutamento sacerdotal, certo? Não era que mais? Não era edificar escolas católicas. Todas essas coisas nós pensaríamos que seria uma boa coisa, né? Para ele, São Pio X, naquela época, o que era mais necessário era ter em cada paróquia um grupo de leigos, ao mesmo tempo muito virtuosos, esclarecidos
resolutos e deveras apóstolos. Outros pormenores nos autoriza a afirmar que este santo Papa, no fim de sua vida, não esperava a salvação do mundo, senão na formação, pelo zelo do clero, de fiéis cheios de espírito apostólico, convencidos da necessidade do apostolado pela palavra e pela ação, mas, acima de tudo, pelo exemplo. Nas dioceses onde, antes de ser Papa, exerceu o munus episcopal, ligava menos importância ao registro do status animarum do que à lista dos cristãos convictos, capazes de irradiar apostolado. Era de opinião que se podem formar elites em qualquer lugar, e por isso classificava seus padres de acordo com os resultados de seu zelo e sua capacidade neste ponto tinham conseguido. Por isso classificava seus padres de acordo com os resultados que seu zelo e sua capacidade neste ponto tinham conseguido. O aviso do Santo Pontífice dá singular autoridade à opinião dos diretores de obras da primeira categoria, dos quais falávamos há pouco. Se a única e verdadeira estratégia para agir sobre as massas consiste na formação das elites, o conservar elementos que não se tem séria esperança de a fervorar é erro. Sempre que desta arte se corre o risco de abaixar o nível da elite, a ponto desta não passar de uma elite de nome. Outros diretores que se limitam a afastar os contagiosos também têm seus argumentos para protestar contra a expressão muletas, que designa certos de seus processos e não os menos eficazes aos seus olhos. Então, aqui, Dom Chutar enfatiza, né, a ideia que ele próprio tem, obviamente, né, mas usando as ideias e o trabalho de São Pio X, né, quando era bispo, né, como que ele organizava, ouvia, né, a sua diocese, né, e como é que ele classificava o trabalho dos padres, né, sob a sua direção. Essa formação, né, das elites, aqui Dom Chutar está falando diretamente para os leigos, para nós, né? Para nós. Grupo de leigos, nas palavras de São Pio X, muito virtuosos, muito esclarecidos, muito resolutos e deveras apóstolos. Até parecia, obviamente, que ele estava prevendo a crise que nós estamos passando, né? O que significa, né, esse grupo, né? Esse grupo das elites guardaria, né, na opinião do São Pio X, todo o espírito católico bimilenar da Igreja. Esse espírito que converteu Roma, não é?
esse espírito que enfrentou todas as heresias que atacaram a igreja, e esse espírito que há de ser o espírito que vai enfrentar todas as crises que a igreja passar, inclusive a que nós estamos vivendo, né? Mas é óbvio que no tempo de São Pio X, né, esses grupos de leigos haviam de ser formados, né, sob a direção dos sacerdotes, né? A nossa tragédia hoje é que os sacerdotes já não têm mais capazes de formar essas elites, né? Certo? Que, infelizmente, os leigos se encontram sem os pastores, né? Mas isso é outra história. Vamos continuar aqui. Os outros diretores que se limitam a afastar os contagiosos, vou reler o parágrafo, também têm seus argumentos para protestar contra a expressão muletas, que designa certos de seus processos e não os menos eficazes aos seus olhos. Alegam os perigos a que estariam expostas as almas que assim cessariam de se abrigar nessas obras. A necessidade de, visando apenas as elites, se contentarem com um número ínfimo de recrutas. A atmosfera deletéria dos meios em que vivem os que eles devem evangelizar, etc. Ou seja, a gente tem que usar mesmo os divertimentos, etc., etc., para não deixar, né, muita gente de fora e tratar só com um ínfimo número de pessoas, né? Seria injusto e cruel, dizem eles, descuidar das massas e pretender atingi-las somente pela irradiação das elites, sem tentar atuar diretamente sobre os medíocres, ainda que só fosse para impedir que resvalem mais baixo ou para entre estes suscitar candidatos às elites. São todos os argumentos aparentemente razoáveis, né? Ouvimos com atenção e muito respeito essas diversas opiniões de diretores ou diretoras de obras de boa fé e de zelo incontestável. Não tentaremos conciliá-las. Escrevendo para nossos venerandos confrades no sacerdócio, preferimos perguntar-nos a nós mesmos qual seria a resposta de Padre Lallemand ou do cônego Timon Davi, caso convidados a harmonizarem as duas teses, adotando um justo meio. Era este o plano de ambos. Então, aqui ele está dizendo o seguinte: bom, de um lado, temos uma posição da formação das elites. De outro, nós temos argumentos de diretores e diretoras bem intencionados de que se a gente fizer só isso, nós vamos perder grande parte da massa, digamos, os medíocres, que não vão nunca ser elite, e acaba nós vamos ser reduzidos a um pequeno número, né? São essas duas posições que ele está tentando discutir aqui, né? Então, este era o plano de ambos. Primeiro. Então, essa é uma espécie de posição conciliadora, né? Então, primeiro, descobrir entre as centenas de jovens cristãos que constituíam a obra uma minoria, embora ínfima, mas capaz de desejar ardentemente e praticar seriamente a vida interior. Segundo, cultivar com um carinho todo especial estas almas, fazendo-lhes amar apaixonadamente a Nosso Senhor e incutindo-lhes o ideal das virtudes evangélicas e isolando-as o mais possível do contato com outros estudantes, empregados, operários, etc.,
enquanto não tinham alcançado um grau de vida interior que os pudesse imunizar eficazmente contra o contágio. Terceiro, enfim, chegado o momento, infundir nesses moços o zelo pelas almas, a fim de aproveitá-los para melhor atingir seus companheiros. Seria demasiadamente longo o precisar o mínimo que esses dois sacerdotes exigiam dos não fervorosos para conservá-los algum tempo na obra. Esses dois sacerdotes aqui é o padre Lallemand e o cônego Timon Davi, que são exemplos que ele cita aqui o tempo todo, né? Preferimos chamar a atenção sobre o papel importantíssimo que eles atribuíam à direção espiritual para a consecução do seu plano. Padre Lallemand aqui ele está citando um livro que é a biografia, né, do padre Lallemand, escrita pelo padre Gaduel. Então, padre Lallemand, dirigindo individualmente cada moço, sabia suscitar nele, com rara felicidade, santos entusiasmos pela perfeição e convencê-lo de que a melhor prova de devoção ao Sagrado Coração é a imitação das virtudes do divino exemplar. Quanto ao cônego Timon Davi, ótimo confessor, muito jeitoso por descobrir e curar as feridas das almas, era, além do mais, um notável diretor espiritual. Ninguém melhor que ele soube inflamar os corações no amor à virtude e excitar seus colaboradores a não se contentarem na conduta das almas com os princípios da teologia moral próprios à vida purgativa, é uma das fases da vida espiritual, né? Mas se utilizarem da direção a fim de orientá-los para a via iluminativa. Isso aqui são todos termos da teologia mística, né? Via purgativa e via iluminativa. Nada se pode comparar com a sua solicitude para fazer dos padres, seus colaboradores, verdadeiros diretores de almas. Ambos consideravam como insuficientes suas breves exortações antes da absolvição, suas pregações ao conjunto dos moços, a organização da vida litúrgica e até suas conferências tão atraentes às suas elites, e julgavam indispensável a direção mensal dada a cada um desses moços. Então, além das breves exortações, né, que ambos faziam antes de conferir a absolvição nas confissões, né, além das pregações que eles faziam, além da organização da vida litúrgica, além das suas conferências atraentes, eles ainda julgavam indispensável a direção mensal dada a cada um desses moços. Direção espiritual, né? Eles estavam convencidos que depois da oração e da imolação, o meio mais eficaz para se conseguir de Deus essas elites que podem regenerar o mundo é a ação do sacerdote pelo conjunto do seu ministério, mas especialmente pela direção espiritual. Mas saiamos do quadro restrito das obras de juventude para, de relance, abraçar o imenso campo
que a igreja deve amanhar. Obras de todo gênero, paróquias, seminários, comunidades religiosas, missões, etc. Ninguém tem capacidade para se conduzir a si próprio. Todos os homens têm fraquezas a vencer, inclinações a dominar, deveres a cumprir, riscos a correr, ocasiões perigosas a evitar, dificuldades a resolver e dúvidas a esclarecer. Se para tudo isso é preciso um auxílio, um guia, com maioria de razão, para trilhar. Desculpe, se para isso tudo é preciso um auxílio, um guia com maioria de razão, para trilhar o caminho da perfeição. O sacerdote faltaria, às vezes, gravemente, à sua obrigação de doutor e de médico das almas, se as privasse do grande socorro suplementar do confessionário, deste propulsor indispensável da vida interior, que se chama a direção espiritual. Como é lastimável a sorte das obras cujos diretores, sempre com falta de tempo, dão, antes da absolvição, apenas uma piedosa, mas vaga exortação. Muitas vezes, a mesma para todos os penitentes, em vez do específico que um médico experimentado e dedicado saberia escolher de acordo com o estado patológico de cada doente. Apesar de sua fé na eficácia do sacramento, não está o penitente inclinado a ver no ministro apenas um distribuidor automático, semelhante a estes aparelhos que nas estações apresentam mecanicamente uma guloseima. Bem, aqui a gente para, né, quando a gente está lendo esse texto, e antes de tudo a gente olha a nossa situação atual, né, em que o sacramento da confissão, né, foi tão rebaixado, né, no nosso tempo, né? Foi tão aviltado, né, no nosso tempo. Foi tão... ele está praticamente ausente, né, na igreja hoje, né? E mesmo, né, mesmo em padres, em que a gente enxerga ainda alguma piedade, né, alguma, digamos assim, boa vontade, né, de ministrar esse sacramento, né? De fato, boa vontade mesmo, né? Quantos nós notamos, né, que não tem o menor preparo, justamente para depois do penitente, né, declarar todos os pecados, né, dar uma orientação, mesmo que mínima, ao rapaz ou à pessoa que está confessando, né? Quantas vezes a gente sai, né, da confissão e, é claro, nós saímos com o perdão dos pecados, isso é extraordinário, mas a gente sai tão desorientado quanto a gente entrou, né? Ou seja, a gente fez um esforço para declarar os nossos pecados, a gente fez uma exposição breve deles, né, na sequência que a gente acha que deve declarar. Recebemos a absolvição, mas não recebemos nada além disso, né? Então, assim, o que fazer, né? Para que a gente, na próxima confissão, a gente
entre as duas confissões, a gente pelo menos tem uma orientação geral, né? Hoje, essa situação que ele está dizendo aqui, enfim, desse padre pouco bem formado, né? Hoje é absolutamente geral na igreja, né? Absolutamente geral na igreja. E eu não estou dizendo só, né, da igreja moderna, não, só apenas não, né? Alguns padres que celebram a missa antiga, né, que tentam viver, né, uma vida segundo a igreja tradicional, né, também são muito mal formados nesse sentido, né? Tá certo? Então hoje aquele católico, né, que não vive, mas quer viver uma vida mais fervorosa, mais ligada à história bimilenar da igreja, né, fica completamente atônito, né, com essa falta de orientação, né, específica, né. E é também preciso dizer, né, que a direção espiritual praticamente desapareceu, né, da igreja hoje, né. Enfim, falo isso num tom de profunda lamentação, né, obviamente. Nós estamos como que largados no mundo, né. Continuando então, Dom Chutar, né? Privilegiados são, ao contrário, os círculos, orfanatos, colégios, etc., onde o confessor conhece a arte da direção e está convencido de que deve, antes de tudo, pôr essa arte em prática, se quiser conseguir que todas as almas capazes de vibrar por um ideal se entreguem resolutamente aos exercícios da vida interior. Quantos pais e quantas mães de família têm visto sua ação sobre os filhos aumentar de maneira singular, tão somente porque encontraram um verdadeiro diretor? Quantos tesouros por explorar na alma de um menino? É o momento em que a árvore vai se inclinar e muitas vezes definitivamente de um lado ou do outro, por não terem tido, quando pequenos, uma direção adaptada à sua idade. Numerosos são os adultos que, desgraçadamente, não será mais possível contar entre as lindas flores do jardim de Jesus. Quantas vocações sacerdotais e religiosas teriam podido desabrochar? É, enfim, esse é o resultado, né? Às vezes, por várias gerações, numa paróquia, numa missão, vai se continuando o impulso dado por um sacerdote que foi outra coisa que um simples distribuidor de absolvições. Com Ars, Mesnil-Saint-Loup, poderíamos citar outras localidades, com Ars por causa do São João Maria Vianney, né? Verdadeiros centros de vida sobrenatural no meio do entibiamento geral, porque tiveram a fortuna de possuir um diretor zeloso, prudente e cheio de experiência. Qual não foi minha admiração quando, na viagem que eu fiz ao Japão, há uns 10 anos, tive a felicidade de ser posto em contato com alguns membros
de numerosas famílias cristãs descobertas uns 50 anos atrás, perto de Nagasaki. Fato extraordinário. Cercado de pagãos, obrigados a esconder sua religião, privados de sacerdotes desde 3 séculos, esses fiéis de Skol tinham recebido de seus antepassados não só a fé, mas também o fervor. Onde descobrir um impulso inicial bastante poderoso para explicar a força e a persistência de tão extraordinária transmissão? A resposta é fácil. Seus ancestrais tiveram em São Francisco Xavier um maravilhoso diretor de elites. Olha, a história desses católicos do Japão é uma história que deve nos animar muito. Nós leigos que acabamos de lamentar, né, a situação atual da igreja, a falta de sacerdotes, a falta de direção espiritual. Parece, né, que Nosso Senhor sempre deixa, né, um exemplo para nós, para todas as dificuldades que nós enfrentamos. Né? Aqui o exemplo do Japão é uma coisa extraordinária. Né? Não sei, Samuel. O Samuel pergunta: tem algum livro específico sobre os católicos no Japão? Eu sei quem conhece essa história em detalhes, tá certo? Que é o professor Eduardo. Ele já me contou muitos detalhes dessa saga desses japoneses. Eles ficaram 4 séculos sem os sacramentos, sem a missa. Imagine o que é isso. Nós estamos reclamando, né? Agora, que nós estamos sem o sacramento, sem a missa, né? Nessa fase que nós estamos vivendo. Pois bem, eles ficaram 4 séculos, ou quase 4 séculos, né? Quem eram eles? Leigos. Né? Leigos. Tá certo? Nada mais que isso, né? E Dom Chutar fala muito acertadamente que o impulso inicial do fervor que eles mantiveram, né, veio do apostolado do extraordinário São Francisco Xavier. Eu não sei exatamente quanto tempo São Francisco Xavier passou no Japão, mas não deve ter sido muito. Tá certo? Não deve ter sido muito. Mesmo assim, aquele santo deu um impulso que durou, sem a igreja instituída no Japão, por 4 séculos. Então, embora a gente lamente a nossa situação, ela não é desculpa para que nós não mantenhamos o fervor, né, na nossa alma, para que nós não mantenhamos a responsabilidade de, como leigos, viver uma verdadeira vida católica. Tendo ou não missa tridentina, tendo ou não bons diretores espirituais, tá certo? Isso não será
desculpa quando nós estivermos frente a frente com o nosso Senhor, no nosso julgamento particular, depois no juízo final, para alegarmos que não fomos bons católicos por causa, enfim. Por causa disso ou daquilo, né? Tá certo? Como imaginar, continuando aqui Dom Chutar, né? Como imaginar que certos seminários menores, sem diretor espiritual, possam ser viveiros de futuros levitas? Precisamente por não terem sido desde cedo orientados para a perfeição, poderão a maior parte de seus alunos ultrapassar a mediocridade no exercício do seu ministério sacerdotal? Oxalá que essas almas, à procura do seu caminho, não sejam frustradas no seu desejo de vida sacerdotal, fascinadas pelo brilho dos talentos naturais que certos professores, nos quais se percebia uma ponta de indiferença pela vida interior e de desdém pela direção espiritual contínua. Então, ele está falando da formação dos padres, né? Dos seminários, né? Menores. A prova palpável que em numerosas comunidades, ativas ou contemplativas, muitos súditos se arrastam por falta de direção espiritual, está na mudança radical que mais de uma vez nos foi dado constatar de certas almas tíbias que voltaram ao fervor de sua profissão logo que tiveram um diretor consciencioso. Certos confessores parecem se esquecer de que almas consagradas a Deus e pelas quais devem responder são obrigados a tender à perfeição e têm necessidade real de auxílio e de estímulo para realizar esses progressos incessantes a que se podem aplicar estas palavras do salmista: Ascensiones incorde suo disposuit, imbunt de virtude in virtutem. Ele está citando o Salmo 83. E para assim se tornarem verdadeiros apóstolos da vida interior. Quantos sacerdotes também seriam muito mais fervorosos na sua vida eucarística e litúrgica e zelosos pelo progresso das almas, se o confessor por eles escolhido lhes manifestasse verdadeira amizade pelo seu jeito, para levá-los, pela persuasão, à direção mensal, atendo presente à mente a tendência à perfeição a que são obrigados, mais ainda que os religiosos. Quem não terá notado o papel importante atribuído pelos agiógrafos ao diretor espiritual da maior parte dos personagens cuja vida escrevem? Geógrafos escrevem vidas de santos, né? Então, quantos santos não dependeram, né, da direção espiritual para serem santos, né? Não seriam mais numerosos os santos na igreja se as almas generosas, as almas sacerdotais e religiosas, sobretudo, fossem mais seriamente dirigidas? Sem a direção íntima do padre sobre os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, e mais tarde, sem a ação direta dos representantes de Deus sobre essa eleita do Senhor, receberia hoje a terra essa chuva de rosas que a inunda? Em seus escritos, o padre Desurmont repisa muitas vezes esse pensamento. Para certas almas, a salvação está ligada à santidade. Tudo ou nada. O amor ardente de Jesus ou o culto do mundo e a direção de Satanás.
a santidade ou a eterna reprovação. Assim, será temeridade recear dolorosas surpresas no juízo particular. Para os sacerdotes que, por não estudarem a arte da direção espiritual e não aceitarem o trabalho que sua prática exige, são até certo ponto responsáveis da mediocridade ou mesmo da perda das almas. Ele está falando do juízo particular desses sacerdotes, né? Bons administradores, excelentes pregadores, cheios de carinhosa solicitude pelos doentes e pelos pobres, descuidaram-se, entretanto, dessa grande tática empregada pelo próprio Salvador: transformar a sociedade pelas elites. O pequeno rebanho de discípulos que Jesus escolheu, ensinou e formou pessoalmente, e que depois o Espírito Santo inflamou, bastou para começar a regeneração do mundo. Que é interessante porque ele liga, né, a pedagogia, né, da igreja, e não poderia fazer de outra forma, né, exatamente a pedagogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que nosso Senhor Jesus Cristo, ele não operou grandes conversões, ele mesmo. Apesar dos extraordinários milagres que ele fez, né, apesar de discípulos que ele teve, o que ele se preocupou mais foi na formação dos apóstolos. Né? Entre os quais ele sabia que tinha um que o ia trair, né? Tá certo? Mas o cuidado todo que Nosso Senhor tem ao longo da vida dele, né, é com aquele pequeno grupo, né, que iria transformar o mundo, né? Então, esse exemplo da pedagogia de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado, o Verbo do Pai, né? É o que ele está tentando enfatizar aqui sobre o trabalho de formação das elites para a transformação da sociedade. Além disso, querem que todo aspirante ao sacerdócio aprenda o que se refere ao regime animarum, a essa arte que se baseia em princípios solidamente estabelecidos e em conselhos vividos por aqueles que a experimentaram. Desta arte, artium, a arte das artes, sobretudo, é que se pode dizer que a teoria deve necessariamente vir acompanhada da prática, hábil, jeitosa. Quantas falsas noções, quantos preconceitos a fazer desaparecer concernentes à direção. Se consultarmos os autores tidos na igreja como mestres na vida espiritual. Pessoas há que sabem muito bem desviar a direção de sua finalidade, logo que o sacerdote deixa seu zelo flutuar sem bússola e não segura o leme com mão firme. Aqui ele vai, como Dom Chutar é um experimentado, né, diretor espiritual, ele vai citar inclusive os perigos da direção espiritual mal orientada, né? Conversas estéreis, edulcoradas, que lisonjeiam o amor próprio, entretêm numa espécie de quietismo
diminui o sentimento da responsabilidade pessoal. Escola de beatice e de sentimentalismo, em que se desenvolve o gosto pelas emoções sensíveis, por uma religiosidade tecida de exterioridades, como cartório, onde se costuma consultar sobre os mínimos incidentes da vida, sobre os negócios temporais, sobre detalhes da vida de família. E quantos outros caminhos errados por onde enveredam diretores e dirigidos. Então, tudo que ele fala aqui não tem nada a ver com uma séria direção espiritual, né? Que ele chama escola de beatice, de sentimentalismo, em que se desenvolve o gosto pelas emoções sensíveis, por uma religiosidade tecida de exterioridades. Tá certo? Por isso, o sacerdote deve velar pela integridade do caráter da direção. Tudo deve convergir para o fim claramente indicado nesta definição. A direção consiste no conjunto metódico e seguido dos conselhos que uma pessoa, tendo para isso graça de Estado, ciência e experiência, mormente o sacerdote, dá a uma alma reta e generosa para fazê-la progredir na sólida piedade e até na perfeição. Tendo para isso graça de Estado, né? A gente tem na igreja hoje notícias, né, de que mesmo leigos, em alguns lugares, se arvoram em dar direção espiritual. Tá certo? É o ponto em que chegamos, né? E aqui ele enfatiza bem isso, né? Tendo por isso graça de Estado, Estado sacerdotal, né? Tá certo? E por aí a gente vê, né? O quão abandonados nós estamos, né? Hoje, tá certo? Não estou dizendo que a direção espiritual desapareceu da igreja hoje, não. A direção espiritual em muitas instituições católicas, né? Mas pelos frutos, né, que nós vemos por aí, muitas delas devem ter essa característica que Dom Chutar está dizendo, escola de beatice e de sentimentalismo em que se desenvolve o gosto pelas emoções sensíveis, por uma religiosidade tecida de exterioridades, tá certo? E como coisas de minúcia de vida, né, como um cartório, onde se costuma consultar sobre os mínimos incidentes da vida, sobre os negócios temporais, sobre os detalhes da vida familiar. Né? Eu não sei detalhes sobre isso, o que me contam é um pouco nesse sentido. Né? Não posso afirmar exatamente nada. Sobre as direções espirituais dadas por leigo, a gente tem certa mais garantia de que isso de fato ocorra por depoimentos das pessoas, né? Mas de qualquer forma, essas desorientações, né, da direção espiritual descritas por Dom Chutar apenas se agravaram, né, quando não desapareceu completamente esse instituto da direção espiritual hoje em dia, né? Certo? Bom, eu vou terminar então aqui, né, exatamente nessa parte,
e depois continuarei. Apenas dando aqui para vocês uma esperança, né? Na quinta parte do livro, que eu não sei nem até quando nessa quinta parte nós vamos ler, nessa leitura quaresmal, a quinta parte desse livro, Dom Chutar escreveu justamente como um aconselhamento espiritual que vai nos ser muito útil, nós leigos, agora vivendo essa época de crise. É como que uma direção espiritual. Ele vai nos ensinar muita coisa da vida interior, como se um bom diretor espiritual tivesse ao nosso lado nos ensinando, né? Tá certo? É um manual, né? De vida interior que ele dá na quinta parte do livro, né? Que vai se chamar Alguns Princípios e Avisos para a Vida Interior, tá certo? Alguns conselhos aos homens de obras para a vida interior. Enfim, na quinta parte ele vai, digamos assim, fazer ele vai escrever um texto que pode nos ajudar mesmo que nós não tenhamos nenhuma ou uma boa direção espiritual, só para acalmar vocês aí. Alguém tem alguma observação a fazer? Pergunta? Então vamos terminar com uma oração. Tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.